Bom dia a todos. Fazer nosso estudo hoje. Hoje nós vamos para a pergunta 570, ok? Vamos fazer nossa conexão com a espiritualidade para que nós possamos estar sempre protegidos aqui e sempre iluminados por esses bons espíritos que aqui estão. E que nossos irmãos encarnados que são trazidos aqui também possam entender esse momento de cada um. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui. Agradecido estou, Senhor, por mais este tempo, por mais este estudo. Obrigado pela presença desses nossos irmãos encarnados que vêm aqui estudar conosco. Obrigado pela proteção que está sendo dada ao nosso ambiente. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, então vamos aqui para a pergunta 570, é a seguinte. O espírito percebe sempre os desígnios que lhe compete executar? Aí ele responde, não. Muitos acham que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atua. Então, isso aqui nos dá a entender porque muitos espíritos, às vezes, nos fazem maldade, nos fazem transtorno na nossa vida. Muitas vezes eles são resgatados por espíritos inferiores, mas espíritos de uma maldade intensa, que cegam esses espíritos e escravizam ele para trabalhar na maldade. E muitas vezes eles estão fazendo mal a gente porque ele ainda não entende. E muitos desses espíritos, quando eles se sintonizam, entram numa frequência e descobrem que eles estão trabalhando para o mal, prejudicando algum irmão encarnado ou desencarnado, eles não querem mais participar, né? Eles não querem participar, mas muitos deles não conseguem se libertar e muitos deles, quando se libertam, ficam com medo ainda desses espíritos voltarem a persegui-lo. Então, e muitos deles trabalham a cego, eles são simplesmente escravizados. E outros já sabem o que fazem, são de índole realmente ruim, como até temos espíritos também que trabalham para o bem, sabem o que estão fazendo. Então, muitas vezes nós não podemos botar culpa nesses espíritos que vêm nos prejudicar, nos fazer mal, porque eles não sabem muitas vezes o que estão fazendo. Muitas vezes a mentira, quantas vezes você já fez algo achando que é uma coisa boa e é uma coisa ruim, porque contaram uma história para você e você acreditou. E você vai e faz aquela situação achando que é tudo normal. E depois, mais tarde, lá na frente, você vê que você foi usado para a prática de alguma coisa errada. Na 571, ele pergunta assim, só os espíritos elevados desempenham missões? Ele responde, a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenham uma perfeita missão, se bem que diversas das de um general. Ou seja, todo mundo aqui executa uma missão, né? Mas cada missão é dada de acordo com a elevação do espírito. Por exemplo, um espírito que ainda está saindo daquela parte da inferioridade, entrando, ele não pode comandar algo importantíssimo porque ele ainda não tem essa capacidade. É a mesma coisa que você está dentro de um grupo espírita, ou dentro de uma igreja católica, igreja evangélica, né? Você está entrando agora no grupo, foi para lá, está lá como trabalhador, ajudando a servir uma água, descascar um legume, né? Está se espiritualizando, está se estudando ainda. Ele ainda não tem capacidade de estar à frente de um corpo mediúnico, porque ele está ainda aprendendo, ele está se desenvolvendo, né? A mesma coisa quando a pessoa vai trabalhar numa umbanda, ele não pode dizer que ele já vai trabalhar como um médio de umbanda. Mesmo que ele seja um médio ostensivo, ele não vai, porque ele tem que primeiro se adequar às normas da casa, tem que se adequar como é feito o trabalho ali. Ele tem então, qual é o jeito dele? O rapaz trabalha novo na umbanda, a gente chama de cambone, ele vai ter que cambonar primeiro, para ir estudando, aprendendo os fundamentos da umbanda, aprendendo as coisas devagarzinho, para futuramente ele ser um médio ali também na casa, né? Assim é a mesma coisa dentro do kardecismo. A pessoa vai ser um trabalhador, descascar legume, botar água no copinho, atender lá na frente, né?
Talvez, se a pessoa vê que ela tem capacidade ou a espiritualidade, fazer um atendimento fraterno. Depois de um atendimento fraterno, de repente já ser um passista. Depois de ser um passista, de repente trabalhar numa mesa mediúnica. Depois de uma mesa mediúnica, quem sabe ela vai estar à frente de um trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita. A mesma coisa é dentro do catolicismo. Você vai ser o coroinha, você vai lá preparar a roupa do padre, vai preparar o vinho, depois você vai se levar, vai preparar a hóstia, porque tem que ir no santuário, tem que ir lá fazer aquela hóstia, meter a mão, ter tudo. Depois, se você quiser ser um padre, você vai fazer um estudo, você vai para o seminário e vai ser padre. A mesma coisa é um pastor. Para você ser um pastor, gente, você vai começar como? Um membro da igreja evangélica, vai lá, vai aos estudos, vai tudo. Depois você vai fazer uma teologia e depois vai ser pastor. Não como está sendo feito aí. A pessoa conhece um pouquinho a Bíblia, já vai na garagem dele, abre um ponto e já é pastor. Pastor de quê? Se ele nem teologia tem, se nem estudo tem. E outra coisa, precisamos parar que um líder religioso não é profissão, não. É um dom, é uma dádiva de Deus. É para você poder ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. E não tem pagamento financeiro, não. Você tem que ter o seu trabalho. Você tem que trabalhar. Você não tem que viver disso, não. Aí não vem dizer que lá na Bíblia está lá escrito lá que uma tribo foi separada, que as outras 11 tribos tinham que sustentá-la, que era a tribo de Levi, que eles que cuidavam das coisas de Deus, mas isso eram os hebreus. Só que algum malandrinho, né, que foi lá e usou isso e jogou para aqui para fora, para um monte de religião, mas isso era o povo hebreu lá naquele tempo. Que até Paulo de Tarso teve que trabalhar. Paulo de Tarso era tecelão, ele fazia tendas e ele vivia do suor dele. Ele vivia do suor dele. Jesus vivia do suor dele, Pedro vivia do suor dele, ninguém vivia de doação recebendo nada não. Hoje, infelizmente, ser líder religioso virou o quê? Profissão, virou profissão. Você é líder religioso, você tem uma profissão, não é assim não. Então nós vamos ficar por aqui e que vocês façam uma reflexão na vida de vocês, porque para falar de Deus, falar das coisas espirituais, é de graça. O que de graça recebeste, de graça darás. Então isso não se cobra cura, não se cobra passe, não se cobra atendimento mediúnico, não se cobra isso, não se cobra atendimento fraterno. Por isso existe o quê? Terapeuta, psicólogos, psicanalista, né? Para isso que existe isso, vai lá e paga no consultório. Agora você dentro de um centro espírita, centro católico, centro evangélico e outras religiões, não se cobra. Ok? Então vamos agradecer a espiritualidade aí. Amado Mestre Jesus, obrigado por esse estudo, obrigado por tudo que nos tem sido concedidos, obrigado pela abertura que nos está dando com a espiritualidade. Muito agradecido por esses nossos irmãos espirituais que aqui vêm conosco estudar. Sendo assim, damos término por hoje do nosso estudo. Que assim seja, assim é.